Olá, estamos começando o nosso Ponto de Vista ao vivo, mais uma vez aqui pela Santa Cecília TV, muito mais informação para você, juntos aqui de segunda a sexta-feira, sempre neste horário da 1h30 da tarde, uma tradição no debate político e, claro, sempre a discussão democrática, né, dos temas, dos assuntos importantes que formam a pauta aqui do nosso dia a dia, da cidade, da região metropolitana e os temas e assuntos que estarão sempre em debate, né, os temas nacionais também, né? A agenda do presidente da República mostra uma visita aqui à Baixada Santista amanhã, sexta-feira, né? Especialmente em São Vicente, onde ele deve, acompanhado aí do prefeito Pedro Gouveia, vistoriar as obras da Ponte dos Barreiros e, não sei também, deverá ir, não sei se está confirmado ou não, né? Uma visita também ao conjunto Tancredo Neves, né? Conjunto habitacional Tancredo Neves. E as outras agendas aqui, se é que terão outras agendas, deverão ser confirmadas ainda pela assessoria do Palácio do Planalto, né? Operação Dardanários. Dardanários, o que significa Dardanários? Especulador, né, diz aí o dicionário, monopolista, atravessador, né? A Operação Dardanários, Polícia Federal prendeu hoje, né, aqui no estado de São Paulo, o secretário de Transportes do Governo do Estado, Alexandre Baldi, né? Não pela atuação dele, não há relação dele dessa prisão com a atuação dele frente à Secretaria do Estado, né? Mas no período em que ele atuava em Goiás, enfim, né? E períodos anteriores da sua vida. E os números do Covid, né, continuam incomodando, continuam assustando aí o país inteiro. Embora aqui na região a gente viva já momentos mais amenos, né? Gostaríamos que o gráfico caísse logo de uma vez, vem caindo lentamente, a gente espera que isso realmente continue o mais rápido possível, cheguemos aí aos números ínfimos, né, insignificantes do coronavírus. Lembrando que de segunda a sexta você confere sempre a nossa reprise aqui na Santa Cecília TV, a partir das 8 da noite. Rafael Moreira, depois de longo e tenebroso inverno, de alguns problemas aí, volta aqui ao Ponto de Vista, nosso cientista político, para participar, comentar e analisar temas importantes do dia a dia da cidade e do país. Prazer revê-lo, Rafael. Tudo bem, né? Tudo bem. Agora, tudo bem. Tudo bem, né? Bom, boa tarde, Boturão, Chagas, Marco. Boa tarde a todas e todos que nos assistem. Felizmente recuperado, né? Depois dessa pancada viral que é a Covid. Eu acho que eu sou a prova viva de que não se trata apenas de uma gripezinha, né? É verdade, somos. Somos, né? O Boturão também se encaixa nisso. Tinha uma saúde muito boa, enfim, tinha uma rotina de exercícios, cuidava da minha saúde, estava com a imunidade lá em cima e ainda assim tomei essa pancada do coronavírus e não apenas eu, uma parte da minha família também, todo mundo em processo de recuperação aí. Mas a gente sabe que a gente é exceção, né, a essa regra, infelizmente, né? Eu tenho muitos amigos que também já passaram por isso, mas que infelizmente perderam parentes, perderam amigos. Eu felizmente não perdi ninguém próximo, não perdi ninguém próximo da minha família, dos meus amigos, mas eu tenho muitos amigos que já perderam. Então aproveito até aqui para deixar a minha solidariedade a eles. É muito triste que a gente não possa nem se despedir deles, né? Acho que essa talvez é a pior pancada, assim, né? Tinha muito amigo meu que queria poder dar um abraço nessas últimas semanas, mas infelizmente não é possível. Então a gente segue aqui fazendo o nosso papel, contribuindo para o debate público e recomendando às pessoas que se cuidem, porque não é uma brincadeira. Cuidem-se, não é brincadeira, né? O Rafael teve um caso grave aí da Covid-19, graças a Deus não precisou ser internado, né? Não sofreu da síndrome respiratória aguda grave, como foi o meu caso também, né? O dele é um pouco mais sério, um pouco mais complicado que o meu, minha recuperação foi mais rápida do que a dele, mas é o tal negócio, né? O Covid-19 não tem um padrão, né? Tanto uma pessoa jovem como ele pode se dar bem, como o avô dele, ou o bisavô, não sei, de alguém aí, pessoa com 95 anos e tal, pode ter também e rapidamente voltar e se recuperar, uma coisa realmente impressionante. Fernando Chagas, também cientista político, né, especialista em finanças públicas, participa com a gente em mais esta edição do Ponto de Vista. Tudo bem, Chagas? Tudo bem, olá amigos, um abraço a todos, especial aos telespectadores, né? Parte da minha família, Rafael, também teve. Eu ainda não peguei, nem eu nem o meu sobrinho. Muito bom. O meu sobrinho do lado da minha sobrinha não pegou. Não dá para explicar, não tem uma lógica. Eu também, quando ela já estava com Covid e a gente não sabia, eu estava do lado dela, mas eu também não peguei. É algo que nós só vamos ter explicação daqui a um ano, né? Mas falando um pouco de economia, né?
A taxa Selic, que é a taxa básica de juros no Brasil, caiu no seu patamar mais baixo da história. Caiu de 2,25 para 2%. E deve se estender por 2% por ano de taxa Selic, taxa básica de juros, durante o ano de 91 inteiro, podendo entrar até em 92. 21, né? 21. 21, do ano de 2021, podendo entrar em 2022. Pode ter uma queda? Pode ter uma queda, mas vai ser uma queda residual para 1,75. Tem pontos positivos, é lógico. A taxa básica de juros caindo é muito positivo. Positivo, primeiro, porque as operações de crédito, financiamento e empréstimos, na ponta para o consumidor, para o cliente de um banco, para o cliente de uma instituição financeira, ou aquele que vai comprar uma casa própria, o financiamento deve cair os juros. Não tão baixo, mas deve cair os juros. Não cai tão baixo por causa do spread. Também tem um outro ponto importante. O pagamento dos juros da dívida pública do Brasil diminui. Tem outro ponto também importante, que é a questão da Bolsa de Valores. O aplicador em renda fixa, CDB, RDB, CDI, ele está tendo um rendimento muito pequeno. Deve ir para a Bolsa de Valores. Por que indo para a Bolsa de Valores é bom? É bom porque a Bolsa de Valores ela investe em produtividade. Investindo em produtividade, aumenta realmente o nosso PIB. Por outro lado, tem um lado que é triste. Por que a taxa de juros caiu tanto? Porque a inflação é baixa. É bom a inflação ser baixa? É. Mas por que a inflação está baixa? Não tem consumo. E aí que é o problema. Por que não tem consumo? Há um grande desemprego no Brasil, o desempregado está apenas mantendo as suas despesas de habitação, basicamente a alimentação. E aquele que está empregado está com medo do desemprego, então economiza. Não tendo consumo, não tem venda no comércio, não tendo venda no comércio, não tem produção na indústria. Esse é o grande problema que nós temos. Para sair dessa situação, nós precisamos resolver a questão sanitária, resolver a pandemia. Enquanto a gente não resolver a pandemia, a economia é refém da questão sanitária. Então, o que a gente precisa, o poder público, de uma forma geral, ter um direcionamento único para o combate da Covid e para a economia, ela se recupere o quanto antes, enquanto não vem a vacina. Se nós não tivermos uma orientação única, a economia só vai se recuperar depois da vacina. Aí, depois da vacina, segundo especialistas, nós só teremos em fevereiro e março. Até lá, a economia vai continuar patinando. Bom, de um lado, cair a taxa de juros. Ruim do lado, porque mostra que o Brasil está paralisado em termos de economia. Infelizmente, né? A taxa de juros foi a patamares que a gente sempre sonhou, né? A vida toda, mas não pelos motivos que a gente gostaria, né? Economia muito fraca e, como disse o Chagas, explicou o Chagas aqui, e várias vezes a gente vem dizendo isso, né? A taxa de juros chegou lá embaixo, não é para bater no peito cheio de orgulho, né? Porque derrubou a taxa de juros. Não derrubou nada, porque derrubou a taxa de juros foi o desemprego e a economia nessa baixa aí que a gente acompanha já há tanto tempo. Marcos Santana na ponta lá, acompanhando as redes sociais, claro, as boas informações que surgem, né? E a sua participação, que é sempre importante com a gente. Tudo bem, Santana? Boa tarde a todos, tudo bem na medida do possível. E o Brasil está em contagem regressiva para atingir a triste marca de 100 mil mortes oficiais, vítimas, né, do coronavírus, mortes oficiais. E é para marcar essa triste data, amanhã, em várias cidades do Brasil, inclusive aqui em Santos, vai ser realizado um ato, onde serão fincadas, aqui em Santos será na Praça do Gonzaga, em frente à Praça das Bandeiras, serão fincadas 100 cruzes na areia para chamar a atenção, para alertar para a gravidade do problema. Eu espero que não apareça nenhuma alma cebosa, como apareceu no Rio de Janeiro, um sujeito que foi lá e arrancou as cruzes, né, completo desserviço ali, insensibilidade quanto à importância do protesto. E por falar em alma cebosa, o desembargador Siqueirinha foi flagrado mais uma vez na praia, andando sem máscara, né? E mais impressionante que isso daí, além dessa reincidência dele, ele falou que os guardas municipais poluem a praia e a mulher que filmou, que fez o flagrante dele sem máscara, ela precisa casar, que o problema dela é falta de homem. Veja só que coisa mais absurda. É esse tipo de gente que é contra o isolamento social e presta um grande desserviço no combate ao novo coronavírus. Aliás, eu tenho em mente
quem seria a pessoa que poderia adentrar as praias de Santos para derrubar as cruzes, as 100 cruzes que serão colocadas lá para a Praia do Gonzaga amanhã, né? Eu só estou imaginando quem poderia fazer isso aqui em Santos. O Santana vai completar aí Só ainda. cumprimentar nossa audiência, quero convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Buturão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha a reprise às 20 horas, uma boa noite. Boa noite sempre para você que está conosco na reprise, né? Lembrando, o programa acaba às 14h30 ao vivo, até a reprise às 8 da noite. Coisas inacreditáveis podem ocorrer dentro da nossa confusa e combalida República Brasileira. Agora está esse debate interminável, né, em relação à criação de um novo imposto, CPMF, não é CPMF, é a tal história, né? Às vezes você vai no médico e tal, pegou dengue. Aí o cara te examina, fala, bom, você está com o nariz da dengue, os olhos são da dengue, as orelhas da dengue, né? Enfim, rabo da dengue, as patas iguais da dengue, o cara fala, pô, não pode ser outra coisa a não ser dengue, né? É a mesma coisa, né? Bom, números do Covid-19, Rafael já te dou a palavra, tá certo? A gente diariamente aqui vai divulgando, né? Infelizmente somos obrigados, é claro, né? Na cidade de Santos, 15.484 casos confirmados, 489 óbitos, 40.425 casos na Baixada Santista, 1.477 pessoas perdendo a vida por conta da Covid-19, e a todos os familiares, os amigos próximos, os nossos sinceros sentimentos aqui, de todo o time, toda a bancada aqui do nosso ponto de vista, né? No estado de São Paulo, 585.265 casos confirmados do Covid-19, 24.109 óbitos. E no Brasil, 2.862.761 pessoas testaram positivo para o Covid, com 97.418 vidas perdidas, né? Estamos já, claro que ultrapassamos os 100 mil óbitos, evidentemente, né? Como eu digo todo dia aqui, a comunidade científica trabalha com números de 10 a 12 vezes mais o número de casos divulgados oficialmente. Tal é a subnotificação pelo Brasil afora, né? Diferentemente aqui, por exemplo, da cidade de Santos, que a subnotificação não chega nem a 2%, 1,5% talvez, né? É baixíssima, né? E obviamente que o número de óbitos não vai a 10 vezes mais, né? Mas é claro que não está nesse ponto, não está nesse patamar. É pelo menos o triplo, né? Evidentemente, é óbvio, né? Passando a régua, se um dia chegarmos ao final de tudo isso e pudermos realmente esclarecer tudo e fazer um balanço total, nós vamos concluir mais ou menos isso até o momento e tomar a Deus que a coisa não ultrapasse o absurdo onde já chegamos. Rafael, queria falar alguma coisa, pois não? Queria fazer apenas um pequeno parênteses comentando um pouco sobre o Siqueira, né? Que é esse personagem aí pitoresco. Aqui já vi uma mensagem aqui, o Rafael Neri Farani, ele pediu para você comentar o comportamento do Siqueira. O Rafael? Rafael para Rafael? Rafael Neri Farani. Acho importante que a gente comente mesmo. Acho que o Siqueira é representativo do que, enfim, acho que ele é o exemplo perfeito do que representa uma parcela do nosso poder judiciário, uma parcela da nossa classe política e uma parcela das forças de segurança pública. E da elite também. E também da nossa elite econômica. E é importante dizer aqui que eu não estou generalizando, né? Não são todos. É uma parte dessas pessoas que ocupam cargos de poder dentro dessas esferas que, enquanto deveriam se comportar como exemplo de cumprimento da lei, se comportam como se a lei não se aplicasse a elas, né? Acho que Siqueira é o exemplo perfeito. Da lei, né? Exato. Se acham acima da lei justamente pela certeza de impunidade, né? Uma pessoa tal como Siqueira, por exemplo, a sua punição seria o quê? Uma aposentadoria compulsória recebendo um salário gigantesco pro resto da vida, né? Então, pessoas como ele e outras pessoas que, como eu falei, nessas esferas aí tal que eu mencionei, se comportam dessa maneira, né? Agem à margem da lei, em vez de ser exemplo de cumprimento da lei, essas pessoas deviam ser o nosso exemplo enquanto sociedade, né? Uma pessoa que está ligada ao poder judiciário, enquanto cumprimento da lei e tal, e se comportam como se não se aplicassem a elas. Além disso, tem outro ponto também que o Marco colocou muito bem.
acho que o Siqueira também representa uma mudança geracional que está acontecendo no Brasil, que é muito positiva. É muito vergonhoso você ver uma pessoa como ele, que ocupa um cargo público, fazer uma fala tão machista nesse sentido, assim, dizendo que a pessoa que filmou ele na praia, que tirou fotos, etc., a solução para ela, era uma mulher que fez isso, seria casar, né? Como se o problema dela fosse alguma coisa de relacionamento. Eu fico feliz que esse tipo de fala cada vez mais é execrada no nosso país. Assim, uma pessoa que fala isso cada vez mais passa vergonha e deveria ser, de fato, se a gente quiser algum dia construir um país um pouco mais civilizado e desenvolvido, ainda que eu não goste de usar essas palavras aqui. Você reparou que todo mundo aqui acho que deve ter reparado nas fotos, né, que envolvem esse cidadão, que toda vez ele aparece sozinho sempre, né? Sozinho. Sozinho. É verdade. Né? Tá sempre sozinho. A exceção feita a vez que Eu ele estava com ouvi dois andando na seguranças. praia sozinho. Quando ele estava com 2 seguranças, era no Não, momento que ele mas não eram estava sozinho. seguranças, Sim, né? exato, exato. Ali era o, E é muito o simbólico Rafael, também, pelo né? que eu apurei, ali era o filho dele e o personal trainer dele. Ah, é. Quer dizer, são pessoas que obrigatoriamente têm que Tem ter uma obrigação relação de com estar ele. ali. Um que Ninguém é quer estar filho, ali, né? E o outro que foi Provavelmente contratado, a né? mãe Exato. As obrigou pessoas o não filho estão ali a ir meio que junto, não né? estão muito por opção da companhia dele, né? A mãe deve ter obrigado o filho a ir junto para não deixar, né, o pai extrapolar. Né? Agora o que eu vejo ali, Rafael, telespectadores, né, falta mesmo é civilidade. Essa é a verdade. O que mais assusta é que um homem que chegou nessa posição de desembargador, já foi juiz, chegou a desembargador, tinha que dar o exemplo. Que credibilidade, ou melhor, que legitimidade tem um senhor desse quando ele for apreciar, quando ele for julgar um processo? Se ele tem esse comportamento. E o pior de tudo, que não deveria necessitar para um cidadão desse, é a punição. O que falta no Brasil é a punição. O normal é a gente nem poder falar em punição para um cidadão que julga o meu processo, julga o seu processo. Ele deveria ter um comportamento exemplar. Eu gosto de falar em chavões, mas não basta ser mulher de César, tem que parecer ser mulher de César. Não basta ser desembargador, tem que ter uma postura de desembargador. Mas nesse caso só resta a punição. A punição ela não virá. A punição ela será a aposentadoria, como o Rafael falou, com seus salários proporcionais. Ele já está no fim da carreira, vai ser praticamente o mesmo. E ele deixa o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e vai poder advogar. E vai ter condições, pelo conhecimento que ele tem da matéria, de acrescentar, e que é legítimo, mais rendimentos para a sua sobrevivência, vamos dizer assim. Agora, o que eu vejo nisso tudo, só para complementar, é uma minoria, como o Rafael falou, mas ela existe há muito tempo no Brasil. Ela saiu agora do guarda-roupa. Essas pessoas tinham vergonha de ter esse comportamento. Com o bolsonarismo, eu não digo que o bolsonarismo seja do Bolsonaro. O bolsonarismo ele representa uma parte da população, 15%, 20%, e que pensa dessa maneira, e que aflorou. Então, eu posso tudo. Já que o presidente ele pode afrontar as instituições, pode afrontar as autoridades, os poderes constituídos, eu também posso. E ele faz isso com o guarda municipal. É uma coisa triste e lamentável. Surreal. Né? Olha aqui, o secretário de Transportes Metropolitanos de São Paulo, como eu disse há pouco, Alexandre Baldi, que pertence ao Progressistas, né, o antigo PP, foi preso nesta manhã de quinta-feira. Foi um dos alvos dos 6 mandatos de prisão temporária expedidos pela 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, comandada pelo já famosíssimo juiz, né, Marcelo Bretas. Né? Ele só perde em fama, né, em conhecimento aí do público para o Sérgio Moro mesmo. Né? O Bretas é extremamente conhecido, especialmente pelo caso do ex-governador, né, o Sérgio Cabral. A operação, batizada como Dardanários, é um desdobramento de investigações da Lava Jato no Rio de Janeiro e apura aí desvios na área da saúde. De acordo com o Ministério Público Federal, Baldi é um dos investigados. O esquema que apura pagamento de vantagens indevidas a organizações criminosas que negociavam e intermediavam contratos em diversas áreas. Essa investigação, como eu disse há pouco também, não tem relação com a atuação dele no governo do estado de São Paulo. Ele é secretário de João Dória desde janeiro do ano passado. E também foi ministro das cidades, veja lá. E talvez seja por aí que as coisas realmente andaram mais fáceis para o lado dele, né? Até o dia de hoje. Né? Hoje a coisa ficou bem ruim para ele. Né? Ministro das cidades durante o governo de Michel Temer, não é? E deputado federal por Goiás. Ou seja, as coisas continuam A Lava Jato, acontecendo aí, né, Chagas? A Lava Jato está dando resposta aí, né? Tá respirando, né? Todo desvio de dinheiro público
toda corrupção, todo crime contra a administração pública, ela deve ser punida e deve ser punida severamente. O que me preocupa nesse momento é se não está havendo um direcionamento político Do Estado de São Paulo? e para o Rio de Janeiro. É. São esses dois estados que podem estar com a Lava Jato direcionando, não digo a Lava Jato, mas parte da Lava Jato, direcionada para determinadas figuras que devem ser punidas, se cometeu, deve ser punido no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro por uma questão política. A Lava Jato foi importantíssima para o Brasil, porém ela deixou alguns traumas e consequências sérias. Ela juridicamente, ela extrapolou em alguns momentos e que levou a algumas situações que no Estado democrático de direito não deveria ocorrer, principalmente no direito à defesa e ao contraditório, que agora o Supremo Tribunal já está revendo. E tem outro ponto, ela teve uma atuação política muito grande e que levou, inclusive, a favorecer o Jair Bolsonaro com o discurso do combate à corrupção e distorceu a discussão política, maculou a política. Hoje, eu acredito que a maior parte do brasileiro criminaliza a política, está criminalizando a política, de uma forma geral, por questão da Lava Jato. Então, a Lava Jato deixou de ser jurídica e passou a ter uma atuação política, criminalizando a política. Quando criminaliza a política, um país fica sem rumo. Tem que punir quem cometeu crime contra a administração pública, mas não deve levar isso para a política, porque quando leva isso para a política, tem distorções e abala o funcionamento das instituições e até o andamento normal de um país. Eu sei que eu sou a minoria pensando isso, mas precisa desse alerta. A Lava Jato, ela não combate só a corrupção, ela combate a política. E nenhum país vive sem política. Rafael Moreira, a eu Lava acho- Jato continua respirando e Sim. respondendo aí àqueles que querem levá-la para o cemitério, né? Conforme o Chagas comentava, você também, eu estava pensando isso um pouco sobre a ótica partidária, né? É impressionante como o Progressistas, né, que já foi chamado de PP alguns anos atrás, e que 40 anos atrás era chamado de Arena, né, para quem não sabe, está sempre envolvido em escândalos. Assim, a quantidade de figuras do PP e atual Progressistas estão envolvidas em escândalos de corrupção e que são constantemente presos, aí, enfim, condição coercitiva, tem que prestar depoimento, é impressionante, assim, né? Eu gostaria muito que as pessoas levassem esse tipo de coisa em conta na hora de votar, né? Porque, enfim, essas pessoas chegam ao poder de alguma forma, né? Enfim, a pessoa não caiu ali de paraquedas, né? Ele mesmo foi eleito deputado federal, tal, depois ocupou cargos na máquina pública, no governo de Michel Temer, agora mais uma vez no governo do Estado. E essas pessoas não caem de paraquedas, essas pessoas foram eleitas. A questão é, no momento do voto, muitas vezes as pessoas acham que a questão partidária é uma coisa minoritária, né, que não faz diferença em quem que elas estão votando, né, que ela vota apenas na pessoa e não no partido. Muito pelo contrário, né, o voto no Brasil, e acho que isso é um problema que a gente tem, inclusive, as pessoas têm muito pouco conhecimento de como funciona o nosso sistema eleitoral aqui. E todo sistema eleitoral tem problemas, né? É importante também colocar isso, né? As pessoas acham que tem que mudar tudo, etc. e tal. Não é bem assim, né? A gente não tem que copiar um modelo de que acontece em outro país, porque aquele modelo também tem problemas, né? Eu vejo muita gente defendendo o voto distrital, por exemplo, nos Estados Unidos. Isso tem uma série de efeitos também, né? Um deles é, por exemplo, o bipartidarismo, né? Nenhum partido consegue furar a bolha ali dos dois partidos que existem nos Estados Unidos e aquilo que aconteceria aqui se a gente replicasse o mesmo modelo. Mas, repetindo, nosso sistema também tem problemas, mas é importante que as pessoas conheçam um pouco o seu funcionamento, né? Mais uma vez, as pessoas não chegaram ao poder caindo de paraquedas, né? Essa pessoa foi eleita, ela talvez disputou a eleição por algum outro partido, naquele momento as coligações ainda eram permitidas, então você pode ter votado em alguma pessoa que até ajudou a eleger ele, né? Então, você procura explicar para as pessoas, tomem cuidado um pouco em quem você vota e procurem se informar sobre como funciona o nosso sistema eleitoral. E também nosso sistema partidário, obviamente, né? Como eu mencionei, o Progressistas está aí figurando na própria Lava Jato como um dos partidos que teve mais pessoas presas desde o princípio da operação, e muita gente não sabe disso, muita gente não acompanha isso, apenas a gente que, enfim, acaba acompanhando o cotidiano da política brasileira. E o PP, ele tem origem lá na Arena. Tem, É o que ele falou. Maluf era a principal figura, Maluf, né? As pessoas Paulo, esquecem está preso. isso, né? Que está preso. ó, Prisão inclusive, domiciliar, mas está preso. Maluf é uma das Foi figuras de frente aí do partido. Foi o epicentro, na segunda fase da Lava Jato, foi no PP. E é o que você falou, as pessoas não fazem o clique, né, muitas vezes. para isso, né? Estigmatizou um lado, mas se esqueceu de outro lado, né? E a questão do desvio público no Brasil é generalizada.
Não é só nenhum nem de outro. É E vem generalizado. de séculos. Que vem de O séculos. Chagas, e o Rafael chama atenção para o PP, mas vamos lembrar que boa parte dos envolvidos, inclusive condenados na Lava Jato, são políticos ligados aos partidos do Centrão, Do Centrão. né? Também. Apesar do PT ter pego a fama de ser o protagonista e parece ser o monopolista da corrupção na Lava Jato. Protagonista era, monopolista não. Era protagonista, mas não era. Mas pegou a pecha de monopolista, né? Falou assim, o Lava Jato é corrupção do PT, né? Mas a maior parte dos acusados e condenados da Lava Jato são políticos dos partidos do Centrão, que hoje fazem parte do bloco de sustentação de Jair Bolsonaro. E aí é mais uma vez aquilo que eu disse, assim, né? As pessoas veem o bloco do Centrão e ficam imaginando, né? Como é que eles conseguem, como é que eles chegaram ao poder, né? Como é que eles conseguem se articular, como é que as pessoas chegaram lá porque elas foram eleitas, né? Então eu sempre explico para as pessoas, se você tem críticas ao Centrão, vá atrás de se informar quais são os partidos do Centrão e não vote nessas pessoas que fazem parte do partido do E Centrão. uma, É Rafael, simples. ele está se confundindo Centrão com Centro. Exato. São também, coisas exato, são totalmente coisas diferentes. Exato. Está se Centrão confundindo. que agora é centrinho, né? Centrinho, O DENS porque- e o MDP completamente deslocados. Caiu de cerca de 200. Caiu bastante o número De de 200 para deputados. 120, 130, vai no máximo 140. E tem outra distorção que está preocupando. O liberalismo com o reacionário. A política hoje, até o Boturão falou da CPMF, que pretende implantar o Ministério da Economia, é uma política reacionária. E estão chamando isso de liberalismo. Isso não é liberalismo. Tanto que a Bolsa desabou aí, né? Desabou. O que faz o liberalismo hoje, que tem uma evolução? O liberalismo de hoje não é o liberalismo de 1990 do Guedes no Chile. O liberalismo hoje, ele defende que tem que ter, sim, liberdade para a produção, mas tem que ter o combate à desigualdade social. Esse é o liberalismo. Liberalismo social, né? Social. Importante isso. E os maiores liberais, posso citar aqui Armínio Fraga, Pércio Arida, André Lara Rezende, Helena Landau, Mônica Bolli, são todos eles liberais, liberais convictos. Eles defendem hoje que a saída do liberalismo é combater a desigualdade social. E o que nós estamos vendo é o contrário. O que nós estamos vendo é um liberalismo do século passado, ou mais recente, vamos dizer, um liberalismo do início desse século mesmo, que alguns países tentaram implantar e que também não deu certo. Então, estamos confundindo Centrão como centro e liberalismo com essa atitude reacionária em aspecto de conservador e também na economia, do Ministério da Economia. Bom, e outra coisa que eu gostaria também de colocar aqui, né, eu lamento profundamente a facilidade com que a mídia, de maneira geral, né, crucifica determinadas figuras, determinadas pessoas e condena, né, algumas figuras, né. Por exemplo, você tem hoje e ontem, né, manchetes dos sites, dos principais jornais, enfim, que a Justiça bloqueou 11 milhões e não sei quantos mil reais do patrimônio do ex-governador Geraldo Alckmin. Eu olhei a manchete, eu falei, mas o Alckmin não tem 11 milhões, né, de patrimônio. O Alckmin é um homem simples, uma vida simples, um patrimônio pequeno, né? É um cara que mora num apartamento de 100 metros quadrados no Morumbi, né? Eu conheço esse tipo de apartamento, esse tipo de imóvel que existe no Morumbi, próximo ao estádio de São Paulo, né? É um cara que anda de HB20, voltou a ser anestesista e voltou a dar aula. Um cara que tem 11 milhões não precisaria ficar no PSDB, fazendo política, viajando o Brasil, essa coisa toda, e voltou a trabalhar, dar aula à distância, no ensino à distância, e participar de cirurgias como anestesista, enfim, não sei qual é a periodicidade disso, mas ele voltou à profissão. Aí você vê lá na manchete, né, que a Justiça bloqueou. Minha mulher veio me perguntar hoje, falou, bloquearam 11 milhões, o Alckmin tem tudo isso de patrimônio? Eu falei, não. Mas está escrito aqui. Eu falei, calma, leia a matéria. Aí foi lendo a matéria, enfim, lá embaixo, né, vinha a resposta da defesa, do advogado de defesa, Geraldo Alckmin, dizendo que não era possível bloquear 11 milhões, porque o patrimônio dele é pequeno, não atinge nem um terço desse valor que está aí, porque é o valor que ele é acusado, a campanha dele é acusada de ter recebido irregularmente da Odebrecht e não sei se de outra empreiteira também. Ou seja, devagar com a dor, santa de barro. O Alckmin é um homem honesto, tá certo? Isso vai ficar provado ao longo
do processo, né? Já outros políticos a gente não sabe, não tem proximidade, não tem conhecimento e nem informações para dizer isso. Até desde o atual secretário aqui do Estado de São Paulo, Baldi, né? A gente não tem conhecimento do que foi feito, enfim, está sendo acusado, foi preso, deve ter provas contra ele para enviarem à casa dele às 6 horas da manhã a operação, uma perna da Operação Lava Jato para levá-lo preso. Vamos aguardar os acontecimentos para ver o que de fato vai acontecer, né? Um break, voltamos já já. Muito bem, voltamos, sequência aqui do nosso ponto de vista, né? Como nós debatemos ontem, aliás, estamos com o Rafael Moreira e com o Fernando Chagas aqui, cientistas políticos, o Santana acompanhando as informações que vão surgindo, né? Como a gente debateu ontem aqui, estava conosco o Rogério Santos e também o Rafael Vita, falamos sobre as pessoas estão um pouco de dúvida aqui, um pouco de receio, né? Depois daquela explosão terrível que aconteceu no porto de Beirute, no Líbano, né? E até agora há pouco nós tínhamos 137 mortes, né? Oficiais, lamentavelmente, né? Mas devastou quilômetros e quilômetros, né? Grande parte da cidade acabou sendo destruída também. E aqui o santista ficou preocupado, né? Afinal de contas temos vários e vários terminais líquidos. Aqui é natural mesmo que as pessoas coloquem isso em dúvida. E o IBAMA se pronunciou, né? O Instituto Brasileiro de Recursos Naturais Removíveis, que vai fiscalizar, vai rastrear os produtos tóxicos aqui do Porto de Santos, né? Depois, evidentemente, como eu falei, dessa explosão que aconteceu pelo nitrato de amônio, né? Lá em Beirute, né? Eu acho bom, desde que seja feita uma fiscalização realmente séria e correta, né? Acho importante, né? É bom e necessário, né? Esse tipo de coisa, né? Eu lembro, quando eu vi a notícia da explosão, eu estava acompanhando a TV ao vivo, então a notícia chegou rápido até. E uma parte da minha família veio do Oriente Médio, né? Não, é verdade. Minha família tem origem síria. Então, eu lembro de ver a notícia, bateu aquele aperto no coração, né? Eu imagino, né? Acho que de boa parte das pessoas que tem um pouco de coração, bateu um aperto no coração. E o segundo pensamento foi justamente esse, né? A gente mora numa região, enfim, estamos cercados de indústrias de grande porte, né? A gente está muito próximo de Cubatão, a gente tem uma zona portuária aqui que movimenta uma série de substâncias químicas que a gente sabe que são bastante problemáticas também e perigosas. Então, qualquer tipo de iniciativa nesse sentido, né, para que haja uma maior fiscalização e que seja mais eficiente, ela é bem-vinda, né? A gente teve um histórico recente, inclusive, né? Eu estava lembrando esses dias, estava comentando com uma amiga, quando teve aquela explosão naqueles tonéis ali perto da entrada de Santos, ali perto da Avenida Nossa Senhora de Fátima. Eu lembro, eu tinha vindo para cá passar alguns dias, eu não lembro se era período letivo, eu não lembro como é que eu estava, mas eu estava aqui em Santos, passando alguns dias aqui, tive que voltar para São Paulo e estava tudo fechado, estava aquele caos ali e tal. E estava passando de carro com um amigo meu e veio uma fumaça de calor absurda. Assim, acho que foi o maior calor que eu já senti na vida, porque a gente tinha que passar por ali de carro, o incêndio não tinha sido controlado por vários dias, né? E em determinado momento a estrada ficou aberta, as pessoas tiveram que voltar a circular, enfim, todo mundo tinha que trabalhar e tal. E eu lembrei muito daquilo e fiquei imaginando justamente isso, né? Seria importante que tivesse algum tipo de iniciativa nesse sentido, a gente fica feliz que tenha, porque de fato é necessário, né? Como eu falei, a gente está numa região, numa zona portuária, que movimenta uma série de substâncias químicas que a gente sabe, são perigosas, muitas delas são inflamáveis também. E aqui em Santos sempre tem aquela lenda, né? O que vai acontecer com a Ilha Barnabé algum dia, né? Se algum dia, estava comentando com uma amiga minha que não é de Santos, eu falei, olha, desde que eu sou criança aqui em Santos a gente ouve essa lenda, né? Se algum dia pode acontecer algo assim com a Ilha Barnabé, que aquilo é um barril de pólvora, enfim. A gente torce para que não, e iniciativas como essa são sempre bem-vindas. Tem um famoso advogado aqui na cidade, né? Muito famoso, midiático, né? Advogado que durante muitos anos trabalhou, né, nessa área e denunciou aí irregularidades, ilegalidades, na questão da manutenção aí desses tanques, desses terminais líquidos aí com esses elementos químicos explosivos, né, que dão possibilidade de explosão, né? Inclusive eu lembro matérias aí nos jornais da cidade dizendo aquelas manchetes, vivemos sobre um barril de pólvora, coisas desse tipo assim, né? A fiscalização, como o Rogério Santos disse ontem aqui, Chagas, é referente ao governo federal, governo estadual e prefeitura. Mas a prefeitura normalmente tem muita dificuldade, né, para atuar ali, porque a área é federal, né? É complicado isso. Né? É mais complicado para a prefeitura do que para o Estado e para a União. A União, que deve realmente fiscalizar esses setores, hoje o IBAMA está praticamente desinstrumentalizado. É verdade. Então, é uma dificuldade. As ações do atual governo, cerceando as atuações
do IBAMA acabam prejudicando até o controle dessa situação, não só na Amazônia, mas também essa situação. Outro caso é a CETESB. A CETESB, para dar uma licença à CETESB, ela é muito exigente e regularmente ela faz essa fiscalização. E qualquer atividade, mesmo ali na zona portuária ou na zona industrial de Santos, para dar uma licença no município de Santos, precisa apresentar todos os certificados do IBAMA, principalmente da CETESB, e a SEMAN, a Secretaria de Meio Ambiente, ela fiscaliza regularmente essas atividades ali na área portuária e na área industrial. O que eu vejo no caso não sei se o Rafael concorda, o que eu vejo no caso de Beirute, lá no Líbano, não estou dizendo que seja, pode ter sido uma negligência, mas pode ter sido também um ataque do Hezbollah. Há uma conflagração muito grande em Beirute, inclusive uma figura muito importante do Hezbollah está para ser julgada e pode ter sido, já que ali há uma situação que não tinha... Mas não teriam assumido a responsabilidade? Nesse caso, eu acho que ainda não assumiriam por causa desse julgamento. Então, eu vejo que talvez tenha sido negligente mesmo, né? Mas, por outro lado, eu não descarto... na verdade, não está descartado mesmo. Um ataque. Isso aí, uma hora, com a investigação, virá à tona. Agora, mais preocupante, foi devastador para Beirute. Foi devastador. Principalmente para a economia. Foi no porto. Eles já estão numa situação econômica delicada, politicamente já nem se fala. Eles vão ter uma dificuldade muito grande que vai fechar o porto de Beirute, que é onde escoa muito da economia já bastante prejudicada de Beirute, do Líbano, de uma forma geral, por uma questão política. Uhum. E uma situação não só difícil politicamente, economicamente, mas sanitariamente também, né? A gente tem que sempre lembrar disso, né? O Líbano, assim como o Brasil, vive uma condição de pandemia também. Então, você imagina um fato desse acontecendo, por exemplo, num país como o nosso, como a gente ia lidar, né? Com hospitais já em muitos estados completamente abarrotados, superlotados, enfim, cemitérios também na mesma situação. Eu imagino que isso está acontecendo também no Líbano, né? Você imagina a sobrecarga que já havia no sistema de saúde deles e como é que isso vai se dar agora depois dessa explosão, né? Eu concordo com o Chagas, assim, acho que toda possibilidade ainda está em aberto, assim, né? Eu não descartaria nada. Entendo que tem esse julgamento que está chegando também, a possibilidade de Hezbollah ainda existe, mas eu, enfim, teria cautela, assim, de qualquer forma, assim, seja uma negligência, seja algum ataque ou qualquer coisa, e esperar o resultado da investigação. Assim, acho que isso é o melhor que a gente pode fazer no momento atual e, para além disso, ter solidariedade, né, em relação às pessoas que foram atingidas por isso, que foi uma tragédia gigantesca, né? Chegou um momento até que eu parei de ver as imagens, porque, enfim, não era algo fácil de você ver aquilo. Explosão, aquele tipo de explosão, a gente só viu uma bomba atômica. Exato, Isso, né? parecia uma bomba atômica. A primeira vez que eu vi, eu achei que era algo assim. Hiroshima, Nagasaki, enfim, né? E aí, Rafael, que eu vejo que fica uma pulga atrás da orelha. Talvez as condições de segurança não fossem as melhores. Logicamente, um grupo terrorista, ele sabe onde pode atacar e ter grandes consequências. Não estou dizendo que foi, mas eu não descartaria. Claro, não está descartado mesmo. A condição ali do Oriente Médio, de uma forma geral, ela é muito complicada. E o Hezbollah, ele podendo ver, aqui é só suposição, ali uma fragilidade de segurança muito grande, só que o estrago parecia uma bomba atômica mesmo. Total, né? Eu não vejo que um simples detonador via fertilizante e produtos químicos pudesse levantar, que parecia uma bomba atômica. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Bom, o que não dá mais para aguardar é a questão da economia do país, né? A gente tem agora o registro de 13,3% de desemprego, né, ou desempregados, que vem do mês de junho, né, mês 6. Né? Entramos agora em agosto, né, e fechamos o primeiro semestre com uma marca terrível, né? Depois do intervalo, a gente conversa sobre isso, já. Muito bem, voltamos. Vamos lá com o Marcos Santana, participações com a gente aí? Isso, duas participações sobre o nosso querido Siqueirinha. O Elvio Ritt, da Aparecida, ele diz o seguinte: além da questão sanitária, o desembargador Siqueira deveria usar a máscara para não ser reconhecido. Ele vai ser reconhecido pelos shorts, é sempre o mesmo. E o Uriel Vilas Boas, ele diz que
O Siqueirinha ainda está na função. Se fosse na iniciativa privada, ele já estaria sendo demitido. Já teria sido demitido, aliás, como foi demitida aquela moça lá no Rio de Janeiro, né? Estava um casal naqueles barzinhos lá do Leblon e um guarda municipal simplesmente, educadamente, pediu para que o casal colocasse a máscara, né? Cidadão, por favor, cidadão não, engenheiro civil, não sei o quê, é muito mais que você, seu isso, desacatou o guarda, ofendeu o guarda. No dia seguinte ela foi demitida. Né? E pior que sempre que acontece alguma coisa assim, né? Eu sempre fico naquela dúvida, né? Se vale a pena dar algum tipo de palanque para uma pessoa como essa, né? E, enfim, isso acaba virando um backfire, né? A pessoa se beneficiar de alguma forma disso, ou se ela vai de fato ser execrada, né? Eu sempre tenho essa dúvida. Em relação ao Siqueira, a situação era tão surreal, assim, eu falei, não, gente, peraí, eu tenho que mostrar isso, eu tenho que divulgar isso, né? Tinha acabado de acontecer a questão aquela no Rio de Janeiro, e lá tinha tido efeito, né? Ela acabou sendo demitida do trabalho dela, enfim, passou uma vergonha, acho que era para passar mesmo, quem faz esse tipo de coisa tem que passar vergonha mesmo, assim como o marido dela também, que estava na mesma situação. A gente esperava que alguma coisa pudesse acontecer com o Siqueira, né? A gente torcia para isso, mas infelizmente aqui a sociedade santista é um pouco diferente, né? Eu conheço pessoas até que aplaudiram ele, que fazem a mesma coisa que ele faz. Mas aí, Rafael, você tocou num ponto que aqui mesmo no programa eu falei, a condenação será social. Sim, mas nem social foi, porque ele continua. Aqui, ele continua desrespeitando. Então, quer dizer, ele não sente. E se a condenação social a pessoa não sentir, não tem valor. Ele não tem vergonha de sair na rua e repetir. Total. Então, não tem punição. Total, Não, a própria moça que filmou, né? A própria moça que filmou ficou com vergonha, né? Não tem Enfim, dúvida. fez de maneira anônima. Como eu disse antes do intervalo, né, a taxa oficial de desemprego no Brasil subiu agora para 13,3% neste trimestre, encerrado em junho, né? Segundo trimestre do ano. E atingindo 12.800.000 pessoas, né, que estão aí sem trabalho. Um fechamento de 8,9 milhões de postos de trabalho nos 3 meses e meio, né, em meio ao impacto da pandemia do coronavírus. Os dados são da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios Contínua, mensal, a PNAD contínua, divulgada hoje pela manhã, né, nesta quinta-feira de manhã, pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Né. Esses são os desempregados direto, né, você ainda tem o percentual de pessoas que informais, desistiu, né, os desalentados, os informais sofrendo uma barbaridade, né, porque as atividades estão todas prejudicadas, ou seja, está feia a coisa mesmo. E né, tem um ponto importante, vamos arredondar, 13 milhões, se não quiser 13 milhões, vamos arredondar para baixo, 12 milhões. Por que são só 13 ou 12 milhões? Simplesmente porque as pessoas, durante a pandemia, nesse trimestre, elas não saíram de casa para procurar emprego. No momento que essas pessoas sentirem que podem voltar a procurar emprego, esse número dispara. Dispara tranquilamente para 16 milhões. Eu acredito que até o fim do ano nós vamos chegar com desempregado. O que é desempregado? É aquele que tinha carteira assinada, perdeu o emprego e continua procurando emprego. Vai chegar em torno de 18 milhões no fim do ano. E as pessoas estão confundindo muito a retomada com recuperação. A retomada, ela vai ter um soluço, ela vai ganhar um fôlego, logicamente. Economia toda parada, as pessoas durante 3 meses em casa, elas saem e voltam a consumir. Isso não é com recuperação. Recuperação depende do emprego e depende das empresas funcionarem relativamente bem. Isto não está ocorrendo. E quando se fala em desemprego, estendendo isso que o Boturão falou, se você pegar o desempregado e pegar o desalentado, aquele que não está procurando emprego e aquele que gostaria de procurar emprego, nós chegamos a 50 milhões. Nós temos cerca de 120 milhões em condições, uma população ativamente econômica. Numa população ativamente econômica de 120 milhões, que começa dos 14 anos em diante, nós temos cerca de 50 milhões desocupados. De uma forma ou de outra, é o ambulante que não está trabalhando, é aquele que desistiu, é o Uber, é o encanador, vamos dizer, o eletricista. Então, nós temos 50 milhões de desocupados. Como nós vamos recuperar uma economia com de 50 milhões de desocupados? A economia do Brasil, ela vive basicamente de consumo. Volta àquilo que eu falei de novo. Sem consumo, não tem comércio, sem comércio não tem indústria. Nós precisamos de um plano do governo, não é nota de R$200, não. Precisamos de um plano de governo para
recuperar a economia, não é retomar a economia. Retomar a economia, ela viria naturalmente quando as pessoas saíssem do isolamento social. Isso é o preocupante. Nós não temos um plano de governo não é um planejamento, uma planificação, não é um plano de governo para a gente começar a recuperar a economia. Nem só os R$600, né? De ajuda. Quando a gente vê dados de economia, assim, tal como esses, né, dado do desemprego, principalmente esse, eu sempre procuro, acho que em primeiro lugar, humanizar um pouco esses dados, né? A gente muitas vezes fica na estatística e não leva em conta que por trás de cada número tem uma pessoa. Né? Então, é como o caso do Covid. A mesma coisa em relação à Covid. Né? Então, se tem ali 13 milhões de desempregados no Brasil hoje em dia, são 12, 13 milhões de pessoas que não estão conseguindo fazer 3 refeições por dia. São 12, 13 milhões de pessoas que não estão conseguindo pagar a sua conta de luz, que está chegando. Enfim, apesar da pandemia, as contas continuam chegando. São pessoas que estão cada vez mais se endividando para pagar essas mesmas contas. Eu imagino que uma parte das pessoas que está assistindo, inclusive, está até nessa mesma situação. Né? Então, acho que o primeiro passo nesse sentido é sempre humanizar um pouco esses dados, que aí sim a gente sai um pouco desse imobilismo e tenta, enfim, se indignar em relação a isso, tentar fazer alguma coisa. Né? Entrando agora na questão analítica mesmo do desemprego, né, acho importante pontuar que a gente vive no Brasil hoje uma condição de sobreposição de crises. Né? Acho que é mais ou menos aquilo que a gente tem debatido aqui hoje. A gente vive uma crise sanitária, que é uma pandemia, que é global, se sobrepõe a ela uma crise econômica, que é decorrente da crise da pandemia, da crise sanitária, isso também está acontecendo em todos os países do mundo, alguns já dando sinais de recuperação, né? Aqueles que fecharam primeiro, fizeram de fato um lockdown, já estão começando a se recuperar, a gente ainda está no nosso platô da curva, sem nenhuma perspectiva de queda no curto prazo, então a crise econômica aqui vai ser mais duradoura. E, para além dessas duas crises, a gente também vive uma crise política, que é gerada pelo governo de maneira permanente. Né? Vale lembrar, a gente não tem um ministro da Saúde no momento atual. Né? A gente tem um ministro interino, que não tem o mínimo conhecimento da área, que é apenas uma pessoa da área da logística. E a gente muitas vezes esquece isso. Né? Então, para além disso tudo que eu mencionei aqui, né, acho que uma das coisas que é mais indignante no momento atual é que, se a gente lembrar que 2 anos atrás, uma série de pessoas que diziam que verás que um filho teu não foge à luta, que vamos à guerra, vamos lá e tal. Esse é o momento que todas essas pessoas estão se eximindo. Né? São aquelas pessoas que no momento atual, onde elas deviam estar de fato na linha de frente, combatendo pandemia, combatendo desemprego, combatendo desigualdade, elas sumiram. Né? Algumas delas já fugiram do Brasil, outras delas dizem que não têm a menor responsabilidade em relação a tudo isso que está acontecendo. E uma parte das pessoas, esses sim, de fato, são os heróis que estão na linha de frente. Né? Então eu incluo nisso os profissionais de imprensa que estão aqui, que esses seguem trabalhando normalmente, os profissionais da área da saúde, que estão todo dia aí tendo rotinas completamente exaustivas. Eu tenho amigos que estão completamente exaustos, pegando uma série de plantões. Fora aí. Que pegaram Covid. Fora aqueles que já não pegaram Covid, exato. Os entregadores de aplicativo, que muitas vezes eram completamente invisibilizados e agora a gente cada vez mais dá valor a eles, que é importantíssimo. Motoristas, né, que continuam trabalhando aí, enfim, motoristas de ônibus que continuam atuando, motoristas de metrô também na capital de São Paulo, enfim. E, por fim, os professores, né? Esses são alguns dos verdadeiros heróis no momento atual. Né? Eu tenho alguns amigos que também são professores, estão completamente exaustos no momento atual, tendo que se adaptar a uma série de tecnologias que não eram familiarizados com eles e tal, e estão aí se virando, né? Tentando minimamente salvar um ano letivo, né? Enquanto uma parte do governo defende aí a volta às aulas. Olha então, aqui, esses sim são os verdadeiros heróis que têm que ser exaltados. Diz aqui a pesquisa da PNAD, né? Maior taxa de desemprego em 3 anos, 13,3%. O país perdeu 8,9 milhões de postos de trabalho em 3 meses, no último trimestre. Desse total, são 6 milhões que eram informais, que a gente falou aqui, que não estão em condições de trabalho, e 2 milhões e 100 mil empregos no comércio. Né? Claro, os comerciantes ficaram fechados, acabaram sendo obrigados, lamentavelmente, a demitir um número grande de funcionários. Aconteceu por aqui pela Baixada também, a gente registra isso sempre. Né? A ocupação no mercado de trabalho atinge o menor nível também. O número de desalentados chegou a 5 milhões e 700 mil, quase 6 milhões, infelizmente, a gente pode arredondar, né? E atualmente tem mais gente sem trabalhar do que trabalhando no país. O Chagas levantou em 50 milhões, você falou, uma das pessoas que estão ativas. Deveriam estar ativas. Deveriam, tem potencial. Potencial para estar nativa. É exatamente isso que as pessoas têm que entender. Não são pessoas de 80 anos, beirando os 90, pessoa que já não é isso. E queda de 2,9 milhões de empregados com carteira assinada. Isso vai ser um drama, né? Recuperar a carteira assinada, não sei se isso vai ser possível, né? E ainda a queda de 2,4 milhões de trabalhadores também sem carteira assinada. Aqueles que tinham carteira assinada estão com dificuldade para receber aí os seus direitos, e o que não tinha carteira assinada, eu não sei o que vão
Onde é que vão recorrer a alguma coisa, né, Tem, Charles? tem uma conta, antes de falar dos R$ 600, que ajudou o Brasil não desandar de vez. Foram muito importantes esses R$ 600. O que é o culpado? O culpado é o empregador, o empregado e o servidor público. Esses são os ocupados. Os desocupados são os demais que gostariam de trabalhar, ou estão desempregados, ou gostariam de trabalhar, ou estão desalentados. Essa conta, foi feita, nós estamos em agosto. Foi feito em junho. Em junho. É o fechamento de junho, do trimestre. Isso. Havia 52% desocupado e 48% ocupado. Então, nós temos 48% empregador, empregado e servidor público. E 52% de desocupado, que eu queria trabalhar, mas eu não tenho nem estímulo para ir para trabalhar. Esse é um ponto. E o que evitou que o Brasil deslizasse e entrasse numa crise mais profunda do que nós já estamos, foi realmente esses R$ 600. Mas nós estamos numa encruzilhada. Se nós continuarmos com esses R$ 600, nós vamos entrar numa crise fiscal maior do que nós estamos. Aí nós vamos perder qualquer tipo de investimento privado, nacional e internacional. E o mercado financeiro vai desandar totalmente e aumenta o dólar e a bolsa cai. Se manter esses R$ 600, vai ocorrer isso. Se diminuir para R$ 200, nós vamos sentir a crise. Se tirar os R$ 200, que é o que o governo vai propor, nós vamos recuperar realmente a economia, o mercado financeiro vai dar ok, as bolsas vão sumir, ok, mas aí nós vamos ficar numa situação social desastrada, pior do que nós estamos. Então, nós estamos numa encruzilhada. Ou dá pelo menos esses R$ 200, e se der esses R$ 200, o Bolsonaro não quer esses R$ 200, quer mais por uma questão política, e o Guedes quer dar só os R$ 200. Ou manter os 600. R$ 200, né? Ou manter os 600. É por isso que ele está fazendo a nova nota de R$ 200, para ser mais fácil. Pagar uma vez só. Pagar de uma vez só. Eu até já comentei isso com o Boturão. É uma coisa incrível, né? O que é os R$ 200? No dia que saiu, eu comentei com o Boturão. É água com açúcar. Tem a Mônica De Bolle, que falou que é o chuchu. O chuchu ainda tem uma utilidade. É uma alimentação e tem vitamina C. Isso não foi o que falei, não. Foi a Mônica De Bolle. Para mim, é água com açúcar. Se você está nervoso, toma água com açúcar que melhora. Não melhora. R$ 200 e nada. Foi simplesmente para desviar o assunto. O governo federal não tem um plano. Então, ele desviou o assunto. Estamos aqui discutindo R$ 200. E antes de entrar nessa questão, só para fazer um pequeno parênteses que eu pensei agora, eu mencionei essa série de categorias são verdadeiros heróis e esqueci de mencionar os cientistas, né? Então fica aqui a minha correção. Esses são perseguidos. Os cientistas acho que são aquelas pessoas mais importantes no momento atual, estão na linha de frente, como o Chagas falou. Estão sendo perseguidos justamente por estarem fazendo aquilo que deveriam fazer e que seguem fazendo, né? Em relação à nota de R$ 200, né, tem acho que uma outra questão ainda, né? Eu lembro quando saiu a notícia, eu fiquei pensando, né? Lógico, além de toda a questão do combate à lavagem de dinheiro, etc., que, enfim, depois a gente pode comentar também, eu fiquei imaginando quantas pessoas do Brasil hoje em dia vão ver uma nota de R$ 200, né? Quantas pessoas? É um verdadeiro escracho, assim. É um verdadeiro escracho no momento atual do Brasil você fazer uma nota de R$ 200 que não vai chegar nem a 80%, acho que 80%, 90% da população brasileira nunca vai ver essa nota de R$ 200. Assim. Tem gente que defende porque a inflação, é um completo escracho. A inflação do plano real desde 1994 bate 600 e não sei o que por cento. Então, o que você comprava com R$ 100 em 94, você compra com 600. A conta não é nada, nunca é assim, né? E quem faz uma simplicidade, simplicidade burra, que alguns estão defendendo por aí. Mas quem está comemorando realmente essas notas de R$ 200 são as pessoas que precisam de operações ilícitas, né? Que faz lavagem. Tráfico de drogas, a corrupção, o descaminho e assim por diante. Porque em vez de você precisar de 10 malas, que nem o Gedel, vai precisar só de 5 malas para transportar a mesma quantidade de dinheiro ilícito. Perfeito. Né? Você não precisa de um apartamento para ser o seu bunker, né? Você precisa apenas de um quarto, uma kitnet, para esconder todo o dinheiro que você roubou. Né? Bolsonaro, presidente da República, estará aqui na Baixada Santista amanhã, né? E para quem acha que eu sou muito crítico ao governo Bolsonaro, que eu critico muito, há uma coisa que precisa ser reconhecida, porque em relação a mim, né? Eu sempre reconheço a atenção que o presidente da República dá aqui à Baixada Santista. Fundamentalmente a São Vicente. Se não fosse Bolsonaro, realmente nós teríamos a Ponte dos Barreiros
no chão, provavelmente, né? Provavelmente ela teria descaído, né? E aí é um problema terrível, o pessoal da área continental de São Vicente, que atinge também o pessoal de Cubatão, de Praia Grande e também o percentual aí de pessoas de Santos que se utiliza aí dessas ligações que a gente tem aqui entre as nossas cidades aqui da Baixada Santista. Então, méritos para o presidente que atendeu os apelos aí do prefeito de São Vicente, da deputada Rosana Vale, né? E agora volta, amanhã vai visitar essas obras e deve ir também ao conjunto Tancredo Neves, que estava parado, né? E, segundo a gente tem informações, por uma atuação da Rosana Vale, também junto ao presidente da República, né? Essas obras do conjunto habitacional foram retomadas, né? E reforçar também que a gente não só critica o Jair Bolsonaro, tem que elogiar também o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, que tem uma atuação muito importante, muito promissora, muitos avanços no Brasil. Na verdade, ele é um ministro do governo Bolsonaro, mas ele fez carreira na gestão pública desde o governo da Dilma Rousseff. Passou pela Dilma Rousseff, passou pelo Michel Temer, e é um profissional do setor logístico, do setor de transportes, que ele conhece muito bem o que está fazendo. Então, é bom a gente reconhecer quando o profissional acerta. É o caso do Tarcísio Freitas, à frente do Ministério da Infraestrutura. Muito bem, vamos ver a reação, né, a repercussão que vai ter a visita do Bolsonaro amanhã, que, claro, vai ter aí que aguentar corretamente, com justiça, né, as manifestações aqui de vários grupos aí que já estão se unindo, as cruzes, né, que serão enfiadas aí na areia da Praia de Santos, provavelmente São Vicente também, enfim, porque ele é o principal responsável por todo esse drama que a gente vive no Brasil do coronavírus, né? Obrigado, Rafael Moreira, pela presença. Obrigado sempre ao Chagas também, sempre participando com a gente. O Santana diariamente conosco. O Ponto de Vista é ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, de segunda a sexta-feira, 1h30 da tarde. Reprise para você conferir às 8 da noite. Tchau. Valeu, gente. Obrigado.